Olá, amados alunos do Colégio Santa Rita, liderança além do primeiro lugar. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, a quem recorro aos alunos das segundas séries do ensino médio, segundo ano A e segundo ano B. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História, e vamos dar continuidade à nossa modalidade ensino à distância. Vamos continuar um conteúdo ligado à história do Brasil. Nas últimas videoaulas, trabalhamos o primeiro reinado, ou seja, estamos estudando o período da monarquia brasileira, que se divide em 3 momentos. O primeiro reinado, de 1822 a 1831. Sabemos que, em uma monarquia, o monarca, um governo só é interrompido numa monarquia em caso de morte do rei ou renúncia do mesmo, ou de uma possível revolução. Contudo, o primeiro reinado se encerrou com a renúncia de Dom Pedro I, no dia 7 de abril, diante da crise política e econômica que se instalava no seu governo, devido ao seu excesso de autoritarismo, a forte oposição, e o Brasil à beira de uma guerra civil, o príncipe Dom Pedro I abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831, príncipe, ou melhor, o imperador do Brasil. O primeiro imperador do Brasil abdica do trono no dia 7 de abril de 1831. Renunciou em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos incompleto. O que fazer? Ou seja, o que determinava a nossa Constituição de 1824 em caso de menoridade do imperador? Quem vai comandar o Estado? Segundo a Constituição de 1824, a nossa Constituição da monarquia, estava previsto nesses casos que o governo seria eleito pelo parlamento, ou seja, pelo Senado e pela Câmara, e comandaria o Estado mandatos provisórios a cada 4 anos e comandaria até a maioridade do futuro imperador. Esse, portanto, é o chamado período regencial, que também durou 9 anos, de 1831 a 1840. Foi uma fase de uma breve experiência republicana em meio aos dois governos, ao governo dos dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Por que eu digo que é uma breve experiência republicana? Porque na República, o governante ele tem um cargo eletivo e o mandato é provisório. E na regência, a experiência foi essa, pela lei. O mandato, o cargo era eletivo, os regentes seriam trinas, regência de 3 nomes. O cargo era eletivo e o mandato era provisório, 4 anos. Portanto, nós vamos trabalhar nessa videoaula o período regencial no Brasil, um dos períodos mais conturbados da nossa história, não somente da história da monarquia, por conta das revoltas que aconteceram nesse período aí. Enquanto o nosso imperador ainda estava brincando de tamborzinho no palácio, enquanto ainda criança, sendo ele preparado pelo José Bonifácio, foi o tutor a quem Dom Pedro teria confiado para prepará-lo para ser o futuro imperador. Então, enquanto ele estava sendo preparado, ainda enquanto criança, o Brasil seria, portanto, governado pelas regências, até a maioridade do imperador. Um período de intensa instabilidade e agitações internas, sociais e políticas.
Nesse período, o Brasil foi governado por 4 regências. A regência trina provisória, que vai de abril a julho, uma regência trina permanente, de 1871 a 1874, e 2 regências unas. Por que a provisória? Porque no dia da renúncia de Dom Pedro I, o parlamento, que deveria eleger os regentes, estava de recesso. O parlamento de recesso e a convocação não poderia ser tão rápida devido os representantes do parlamento, os senadores e deputados, estarem visitando as suas províncias de origem. E naquele momento da nossa história, o meio de transporte que existia no Brasil, em longa distância, ou era animal ou fluvial. Então, demoraria bastante os deputados e senadores voltarem para o parlamento, sediado no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, por conta dessa demora, da informação chegar até eles. E quando esse parlamento voltasse desse recesso, até lá, o Brasil tinha que ser governado por alguém. Então, rapidamente, os deputados e senadores do Rio de Janeiro se reuniram e resolveram eleger uma regência trina até a volta do parlamento. Essa regência trina, portanto composta por 3 membros, durou de abril até julho, quando o parlamento voltou de recesso e elegeu a outra regência, que ficaria para um mandato de 4 anos, e para diferenciar da outra ficou nominada de permanente. Em 1834, foi estabelecida uma lei, uma regra, que a próxima regência seria una e eleita pelo voto direto dos cidadãos. Foi eleito, então, o padre Feijó como regente uno e, para ficar 4 anos, permaneceu apenas 2 anos no cargo, renunciou por conta da tamanha instabilidade que o país passava, por conta das revoltas que se alastraram por todo o território, por grande parte do território brasileiro, revoltas ligadas sobretudo às insatisfações, principalmente com relação à miséria, à concentração fundiária, a excessos de impostos, e a regência una de Araújo Lima, que durou apenas um pouco mais de 2 anos, também foi interrompida em 1840, quando a maioridade do imperador foi antecipada e Dom Pedro II assumiu com 15 anos, dando início ao longo segundo reinado. Lembrar aos nossos alunos que o período regencial foi marcado por intensas agitações sociais. Revoltas sacudiram o Brasil de norte a sul durante o período regencial. O Grão-Pará, a cabanagem, a balaiada no Maranhão, movimentos de caráter popular. A revolta dos malês, uma revolta de escravos na Bahia, contra a condição de escravidão, também foi um motivo. A Sabinada, outro motivo contra a lei de recrutamento obrigatório. E a maior revolta, ou maior guerra civil que o Brasil já passou em toda a sua história. A Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos. Começou na regência e encerrou no segundo reinado. Aliás, nós temos 2 revoltas aqui, que iniciaram na regência e terminaram lá no segundo reinado, quando Dom Pedro II assumiu, teve que resolver essas 2 situações. Foi a Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos, e a Balaiada, que iniciou em 38 e terminou em 1841. Depois nós vamos trabalhar de forma mais detalhada essas revoltas. Bom, na época do período regencial, o Brasil foi construindo as primeiras agremiações políticas ou partidos políticos. Vamos lembrar lá no primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I, que se configurou nesse período 2 partidos políticos. O Partido Português, portanto, o Partido Português, formado aí pelos portugueses residentes no Brasil, que defendiam naquela Assembleia Constituinte um projeto político centralizador, portanto, defensores da figura de Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, formado pela elite, pela classe média brasileira, ali no parlamento, defendia um projeto mais liberal, descentralizador, com tendências de limitar a autoridade de Dom Pedro I, o que causou o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição, a outorgação de uma Constituição ao país, que foi a de 1824, que durou toda a monarquia.
No período regencial, o Partido Português passou a ser nominado de restauradores ou caramurus. Eles defendiam, eles entendiam, eles sonhavam, eles clamavam que Dom Pedro I pudesse voltar a governar o Brasil. Dom Pedro, que havia viajado para a França, buscou apoio político, melhor, Inglaterra, buscou apoio político na Inglaterra e militar para derrubar o irmão que governava Portugal e permitir a ascensão de sua filha ao poder em Portugal. E os portugueses residentes no Brasil na época achavam que Dom Pedro I iria voltar, iria desistir da renúncia. Contudo, em 1834, com a morte de Dom Pedro I, esse grupo político desapareceu, perdeu o sentido ou perdeu a sua bandeira principal, a sua defesa, né? O Partido Brasileiro, então, se dividiu em dois grupos, liberais moderados e liberais exaltados. Eu coloquei na coloração azul os liberais moderados e vermelho liberais exaltados para associar as suas defesas políticas. Ou seja, o grupo liberal, como o próprio nome diz, eram moderados, defendiam a manutenção da ordem vigente, enquanto que os liberais, como o termo diz aqui embaixo, eram exaltados, eram radicais, defendiam profundas reformas. Vejamos as suas defesas. O Partido Liberal ou Moderado, o grupo Liberais Moderados, melhor dizendo, eles era a elite que fazia parte do Partido Brasileiro, migrou para esse grupo. Defendia o quê? A ordem vigente, os mesmos interesses, defendia a manutenção da monarquia, defendia o latifúndio, a manutenção da escravidão, do voto censitário, ou seja, critério principal para definir a cidadania era rendimento, riqueza. Enquanto que os liberais exaltados, que formado pela classe média, defendiam o quê? Profundas mudanças bem radicais. A exemplo do fim da escravidão, já defendiam a abolição da escravidão. Alguns até almejavam a república no Brasil, defendiam o sufrágio universal, ou seja, que o voto, o direito de voto fosse extensivo a todos, sem distinção, e, contudo, na época da monarquia, aqueles que defendiam essas ideias bem radicais sofriam forte perseguição das autoridades. Quem defendia a república na época da monarquia era considerado um criminoso. Portanto, eles sofreram perseguições, os liberais exaltados. Os principais líderes foram presos e outros exilados do país, o que veio a enfraquecer este grupo político e acabou por desaparecer. Portanto, com o desaparecimento dos restauradores e caramurus, com a morte de Dom Pedro I e com o desaparecimento dos liberais exaltados pelas perseguições, acabou que, na transição da regência para o segundo reinado, os liberais moderados se dividiram em dois grupos, regressistas, que daria origem ao futuro Partido Conservador durante o segundo reinado, e os progressistas, que daria origem ao futuro Partido Liberal, que predominou lá também no segundo reinado. Essas duas agremiações políticas não tinham diferenças ideológicas, praticamente defendiam os mesmos interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos. Não há nada mais liberal do que um conservador quando estava na oposição, e nada mais conservador do que um liberal quando estava no poder. O certo é que, durante todo o final da regência e segundo reinado, essas duas agremiações políticas vão praticamente controlar o poder político no Brasil. Algumas ações que ocorreram durante os governos regenciais, da regência trina provisória, formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias, os senadores Nicolau de Campos Vergueiro e o senador José Carneiro de Campos, esses três faziam parte da primeira regência, a provisória, que suspendeu provisoriamente o poder moderador, que proibiu criar novos impostos, que proibiu dissolver a Câmara, e veio a eleição da regência trina permanente, formada pelo mesmo militar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, e por dois deputados, João Braulio Muniz, que representava a parte norte do Brasil,
e José da Costa Carvalho, que representava mais a parte sul. Essa foi a regência trina permanente que governou até 1874 e tomou algumas medidas importantes, como, por exemplo, criar a Guarda Nacional, uma nova força militar que foi criada no Brasil. Havia no Brasil o Exército, havia a Marinha, havia as forças militares das províncias, mas o governo entende que era preciso criar uma nova força militar, força essa que tivesse no controle dos grandes latifundiários, fazendeiros, para poder impedir as revoltas ou dificultá-las. As revoltas, controlar essas revoltas sociais que sacudiam o país, para defender o patrimônio, defender os interesses dos grandes proprietários, defender suas propriedades, defender a manutenção da chamada ordem vigente. E, portanto, essa Guarda Nacional vai dar origem no futuro, lá na República, às polícias militares de cada estado. A Guarda Nacional foi criada em 1831, uma proposta do padre Diogo Antônio Feijó, na época representante do parlamento. Quem comandava essa Guarda Nacional em cada região do país eram os homens mais ricos do lugar, os grandes latifundiários que recebiam do governo uma patente militar para dar a eles autoridade sobre a Guarda Nacional. Patente de coronéis. Vai nascer no Brasil um movimento, o coronelismo, que vai ser mais forte, principalmente na primeira fase da República do Brasil, na chamada República Velha. Na verdade, essa Guarda Nacional não passa de milícias controladas pelos grandes coronéis e latifundiários para defender seus interesses e impedir possíveis revoltas sociais. Outra mudança também que aconteceu durante a regência trina permanente foi o Código de Processo Criminal de 1832. Esse Código de Processo Criminal criou o juiz de paz. Na época, a ausência de advogados no Brasil e a necessidade desse profissional, naquela época eram poucos que tinham condições ou privilégios de estudar em universidades, que eram tão poucas no Brasil, privilégios de poucos, a necessidade desse profissional de exercer cargos jurídicos levou o governo a criar o juiz de paz. Ou seja, não necessariamente para ser um juiz de uma região não era preciso ter a formação de direito. Bastava ser um grande proprietário, um homem rico, um homem que tivesse no mínimo de leitura. Portanto, entregue aos grandes proprietários também o poder jurídico. Para vocês então perceberem, pessoal, que nessa época a massa miserável, portanto, estava impedida de lutar por seus direitos, até porque as instituições militares e jurídicas estavam sob controle dos grandes latifundiários, que detinham também um controle político, militar e jurídico, o que iria fazer com que essas instituições pudessem favorecer as elites e massacrar os miseráveis. Também no ano de 1834, durante a regência trina permanente, que é a que nós estamos estudando, foi criado o Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 foi um conjunto de leis e normas, mudanças, uma reforma, podemos assim dizer, uma reforma constitucional. Hoje nominamos de emenda constitucional. Emenda é uma lei que é adicionada à Constituição, mudando uma outra na Constituição. Na época chamava ato. Ato é lei, adicionada à Constituição. Pelo ato adicional ficou determinado que o Rio de Janeiro, a capital da corte, capital do império, deveria se tornar a cidade do Rio, município neutro, não pertencendo à província do Rio, mas uma área neutra. Na República nós chamamos de Distrito Federal, como Brasília. O município do Rio de Janeiro foi transformado em município neutro ou da corte. Foi criadas as Assembleias Legislativas Provinciais. Não havia as Assembleias Legislativas em cada província. Tinha a Assembleia Nacional, formada pela Câmara, eleita a cada 4 anos, e pelo Senado, o cargo de senador sendo vitalício. Foi criada, então, as Assembleias Provinciais para legislar sobre cada província. E ficou determinado que a próxima regência não mais seria trina, formado por 3, seria una, constituído por uma única pessoa eleita pelo voto dos cidadãos. Lembrando que os cidadãos eram limitados.
a homens a partir dos 25 anos, sendo adotado o critério censitário. Ou seja, para ser eleitor, tinha que comprovar no mínimo um rendimento anual de 100 mil réis, ser eleitor de paróquia, para eleger os eleitores de província, que iriam ter o direito de votar diretamente nos candidatos. O voto, portanto, era indireto, lembramos. E o poder moderador foi suspenso provisoriamente nesse período regencial. Tivemos a regência do padre Feijó, de 35 a 37, um governo bastante instável em função das várias revoltas que sacudiu o país, a cabanagem, a sabinada e a farroupilha. O padre Feijó fazia parte do grupo liberal e Feijó renunciou em 1837. A regência de Araújo Lima, em 1840. Araújo Lima pertencia ao grupo regressista ou conservador, era o grupo político. Retorna um pouco à centralização política, né? Cria o Colégio Dom Pedro II, Colégio Pedro II, Arquivo Público, Nacional, Histórico e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Porém, o governo de Araújo Lima criou um ministério chamado Ministério das Capacidades, formado apenas por elementos de origem portuguesa, de nacionalidade portuguesa, que iria causar atritos e conflitos políticos. Acabou que o grupo dos liberais resolveram, então, fazer um acordo com Dom Pedro II, com a ideia de iniciar um movimento, encampar uma luta para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, com a lei chamada Lei da Maioridade. Em troca, Dom Pedro II iria nomear o primeiro ministério formado apenas de políticos do Partido Liberal. Esse episódio que ficou conhecido na história como golpe da maioridade ou golpe liberal, porque foi uma trama, ou melhor, uma manobra do Partido Liberal, né? Até então quem governava era Araújo Lima, Pedro Araújo Lima, pertencente ao Partido Conservador, e os liberais, querendo interromper o governo de Araújo Lima, resolveu então, com essa manobra, antecipar a maioridade de Dom Pedro II, encampando um movimento, pressionando o parlamento a aprovar a lei da maioridade, justificando a ideia de que era preciso o imperador governar o Brasil para resolver tantas revoltas que aconteciam no país. Portanto, em 1840, o mandato de Araújo Lima, que deveria durar 4 anos, foi interrompido e Dom Pedro II assumiu o poder com 15 anos de idade. Portanto, o brasileiro viu um imperador envelhecer no poder, iniciando o longo segundo reinado que durou quase meio século, que nós vamos estar estudando esse segundo reinado em vídeo-aula posterior. Vamos agora retratar as principais revoltas sociais que sacudiram o Brasil de norte a sul. A cabanagem no Grão-Pará. O Grão-Pará correspondia a uma imensa província que pegava toda a região norte hoje. Portanto, no Grão-Pará aconteceu a cabanagem, uma revolta que durou 5 anos. Nós tivemos no Maranhão a balaiada, que também atingiu territórios do Piauí. Piauienses também aderiram a esta imensa rebelião. A população revoltada pegavam em armas contra as autoridades, contra o governo, contra a condição de miséria, contra o latifúndio, contra os altos impostos. Tivemos na Bahia a revolta dos malês, uma revolta de escravos, e a sabinada. E no Rio Grande do Sul a maior revolta que teve nesse país, a começar pela revolta dos malês. A revolta dos malês eram escravos de origem africana, claro, né? Islamizados, chegavam no Brasil, eram africanos muçulmanos, inclusive alfabetizados, sabiam ler e, portanto, liam ao Corão, e os seus senhores acabavam por proibir que eles seguissem o islamismo ou proibiam de ler o Alcorão. Juntou esse episódio com a condição de escravidão, os negros resolveram fazer um grande motim, uma grande revolta. Foi um grande massacre aos malês. Mais, no mínimo, 100 negros foram mortos nesse movimento. Esta foi a revolta dos malês em 1835 na Bahia. Tivemos a cabanagem no Pará, uma revolta de cunho popular.
eram pobres, indígenas, negros, pobres, miseráveis, agricultores, populações ribeirinhas que viviam no Pará. Esse movimento recebeu esse nome, cabanagem, movimento esse que durou de 1875 a 1840, que aconteceu na província do Grã-Pará. Esse movimento foi causado principalmente pela condição de miséria e recebeu esse nome cabanagem porque a maioria da população do Pará vive em péssimas condições de miséria, em pequenas cabanas feitas de palha. Foi essa condição de miséria que levou a população do Pará a uma grande rebelião, rebelião essa que lutava contra a desigualdade, contra os latifúndios, rebelião essa que houve um verdadeiro massacre das autoridades, chegando a 30 mil mortos, ou seja, praticamente 25% da população do Pará foi massacrado nesse movimento chamado de cabanagem. Foi um dos movimentos que aconteceu durante o período regencial. Nós temos a Sabinada na Bahia, um movimento classe média baiana, tem esse nome pelo seu grande líder, o médico Francisco Sabino. Esse movimento foi contra principalmente a lei de recrutamento obrigatório. Naquela época, para poder acabar com as revoltas, para poder reprimir as revoltas, o governo selecionava, recrutava, melhor dizendo, de forma obrigatória, jovens no sertão do país, recrutava para o exército, para lutar contra os rebeldes, para a guerra, e acabavam que muitos não voltavam para os seus lugares de origem, porque acabavam morrendo nesses conflitos. Isso revoltava as famílias, porque viam seus filhos sendo levados para a guerra. Foi um dos motivos que levou a Sabinada, que chegaram a proclamar uma república na Bahia, a bandeira da Sabinada, e a revolta, eles tinham uma proposta de que essa república baiense deveria durar até a maioridade de Dom Pedro II. O movimento foi massacrado logo no ano de 1878, portanto, controlada a situação, o movimento que foi liderado pela classe média. E nós temos a Balaiada no Maranhão, um movimento também de cunho popular, bem semelhante à cabanagem no Pará, contra as condições de miséria, contra a crise econômica que atravessava o Maranhão em função da queda das exportações de algodão, questão dos latifúndios, contra o monopólio do comércio pelos portugueses. Tudo isso levou à revolta, ao motim. Recebeu esse nome Balaiada pela presença de alguns artesãos nesse movimento. No Maranhão era de costume os maranhenses transportar mercadorias em animais, transportar em cestos de palha, balaios, cestos de palha para transportar sobretudo algodão. Os artesãos que fabricavam esses cestos, eram chamados em sua maioria portanto, de balaios, E nós temos um dos participantes desse movimento, o Manuel dos Anjos Ferreira, conhecido como Manuel Balaio. Isso veio a nominar a revolta de Balaiada, a participação desses artesãos. Nós temos outro grande líder da Balaiada, o vaqueiro Raimundo Gomes, de Campo Maior, portanto do Piauí, cara preta, e nós temos o negro Cosme Bento, ex-escravo. Para você perceba a tamanha popularidade desse movimento. Um movimento simples, gente pobre. O movimento foi massacrado. As tropas do Império, quando Dom Pedro II assumiu o trono no ano de 1840, entregou ao Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, o comando das tropas que iriam massacrar os balaios. Houve um verdadeiro massacre e a derrota dos balaios. Vamos agora falar da última, da grande revolta farroupilha, a maior guerra civil que o país já passou. Movimento de cunho elitista, embora os mesmos tenham utilizado de seus escravos na guerra, mas eram os grandes charqueadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Quem eram os charqueadores? Os grandes proprietários de terras ligados à produção de charque, carne seca, carne salgada e seca ao sol. Essa carne era vendida em todo o país, todo o Brasil, durante um determinado momento no século XIX, charque virou praticamente alimentação básica de escravos, portanto, o Brasil inteiro consumia charque, ou do Nordeste, mas principalmente do Sul do Brasil. Esse charque
também começou a chegar no Brasil vindo do Uruguai e da Argentina, devido à baixa taxa de importação e os altos impostos que recaía sobre o charque do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi isso que motivou a revolta. Quando, liderado por Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi, italiano que foi contratado para lutar junto com os farroupilhas. As causas desse movimento: os altos impostos sobre o charque gaúcho e os baixos impostos da importação de charque da Argentina e do Uruguai. Os charqueadores reivindicaram do governo que baixasse o imposto deles para poderes terem condições de competitividade com o charque do Uruguai e da Argentina. O governo não acata o pedido e eles então resolveram eleger um governador. Não aceitavam também, queriam eleger o seu próprio governador do Rio Grande do Sul, reelegeram o Bento Gonçalves e resolveram então separar esses territórios do Brasil, fundando duas repúblicas, a República do Piratini, ou República Rio-Grandense, ligada no Rio Grande do Sul, e a República Juliana em Santa Catarina, as bandeiras dessas repúblicas. Garibaldi, italiano, Giuseppe Garibaldi, mercenário, militar, sua tropa particular teria sido contratada pelos farroupilhas para que junto com eles lutassem contra as tropas do governo. O exército farroupilha era bem organizado, bem armado, até porque era um movimento liderado pela elite pecuarista, charqueadora do Rio Grande do Sul, ricos charqueadores, que resolveram organizar um exército bem apropriado, bem armado, e essa guerra se estendeu por 10 anos. Até que o governo de Dom Pedro II, quando assumiu, resolveu então abrir um canal de negociação, lembrando a vocês também que o Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, também comandou as tropas imperiais contra os farroupilhas, contra o exército farroupilha. E em 1855 a guerra chega ao fim, quando Dom Pedro II, através de um acordo de paz de Ponte Verde, resolveu então conceder algumas reivindicações dos farroupilhas, como anistia aos envolvidos, a incorporação dos farrapos ao exército imperial com a mesma patente que eles tinham no exército farroupilha. Por exemplo, se alguém fosse tenente no exército farroupilha, poderia ser incorporado ao exército do império com essa mesma patente. A permissão para que os farroupilhas pudessem eleger os presidentes de suas províncias. Naquela época, os presidentes das províncias eram nomeados pelo imperador. Devolver as terras aos farroupilhas que tinham sido confiscadas pelo governo durante a guerra, proteger o charque gaúcho da concorrência estrangeira, elevando a taxa de importação do charque argentino e uruguaio e baixando a taxa de impostos do charque do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Contudo, o governo não atendeu uma das reivindicações dos farroupilhas, que era de libertar os escravos que tinham lutado junto com eles. O governo não atendeu. Os negros ficaram aguardando, aqueles que lutaram junto com os farroupilhas, a sua alforria, acabaram sendo massacrados num episódio que ficou conhecido como Surpresa de Porongos, que foi essa traição aos negros. Encerramos assim o período regencial, esse período conturbado da nossa história do Brasil, de tantas revoltas, né? Na próxima videoaula vamos estar trabalhando o segundo reinado, o mais longo governo da época da monarquia brasileira. Lembrar aos nossos alunos para acessar a nossa plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino e lá se utilizar das ferramentas para potencializar o aprendizado de vocês. E vamos também estar resolvendo os exercícios das páginas 115 e 116 do nosso livro-texto, o volume 1. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.